Então iniciamos mais um Raizcast, né? Dessa vez nós estamos na 6ª temporada, o 11º episódio, programa que iniciou, um podcast iniciou mesmo, fazendo devagarinho, entrevista. Eu fico olhando assim e imaginando, né? A gente fica pensando, como todo negócio que a gente começa, quando olha para trás a gente diz, nossa, como era ruim, né? Como melhorou. Isso é a evolução da vida que nós temos que aprender, é na nossa vida, é no negócio, é em qualquer lugar. E o Raizcast foi seguindo esse caminho. Iniciou pequenininho, mas o objetivo sempre foi o mesmo, nunca mudou. Ser um programa raiz para entender a história dos empreendedores e também a gente aprender sobre a especialidade do nosso convidado. Então assim foi o Raizcast e assim é o Raizcast, o nosso programa. E como é de praxe, tem uma coisa muito importante no programa que eu não apresento, eu não sei nada sobre os meus convidados. Quem se apresenta é os meus convidados. Muitíssimo boa tarde a todos os ouvintes do Raizcast. Eu sou o arquiteto Eudes Vinícius dos Santos, tenho graduação na arquitetura, sou mestre em engenharia civil na área de conforto ambiental, sou natural da Serra Gaúcha, sou de Veranópolis, e agora chegando para Santa Maria, já faz uns 10 anos já, como diz o gaúcho, a gente já está querenciado. Eu tenho 2 pesquisas no programa aqui que está batendo os números, mas vamos ao nosso segundo convidado então, que está sentado. Muito boa tarde, eu me chamo Elinor Fernando da Lalana, eu sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria e tenho mestrado na área de materiais de construção, também na Universidade Federal de Santa Maria. E estou na Atitude, juntamente com o Eudes e a Sara, já há 3 anos, né? E estamos aí para desenvolver projetos, fazer tudo na área de engenharia e arquitetura. Muito bem. Natural da onde? Sou de São Pedro do Sul. São Pedro do Sul. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque uma das coisas dentro da minha pesquisa no empreendedorismo é sobre Santa Maria, pesquisar da onde vem o empreendedor, né? E nós temos mais de 80% dos empreendedores são de fora de Santa Maria. E isso significa que Santa Maria é uma cidade universitária, voltada a muito funcionalismo público, e a mentalidade do santamariense não está muito no empreender. E sim, as pessoas, a maioria, vêm de fora e empreendem em Santa Maria. Então, significa que precisamos modelar os santamarienses também a pensar em empreender, né? Mudar um pouco essa mentalidade aí. Mas, como todo mundo gosta e fica em Santa Maria, isso também tem um ponto positivo, né? Aqui a gente vai se aconchegando, vai ficando por Santa Maria. Vem para estudar, o coração do Rio Grande, vem para estudar, começa a ficar, se apaixona e aqui vai empreendendo. É isso aí. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é voltar à infância, né? Como foi a infância em Veranópolis? Eu jogava muita bola na rua. Essa foi a minha infância. Então eu sou de 1981, então tive... 81? 81. Me senti velho agora, sou da década de 70. O Dala é um guri novo, depois vai falar também. Mas era essa brincadeira. Meu pai, caminhoneiro na época, hoje aposentado. Minha mãe trabalhou muito como cozinheira, depois cuidou de idosos, mas sempre foram muito solícitos para me dar educação. Meu pai sempre me disse que, até tem uma foto hoje do meu pai, na frente do caminhão dele, para te lembrar, meu guri, que quando o pai trabalhava, o pai te deu estudo, que é a maior riqueza que o pai pode te dar. E graças a esse esforço dos meus pais, de tantas outras pessoas que também circularam, seja minha infância, adolescência, e enfim, a minha caminhada é que hoje me tornei um empresário, arquiteto, sócio, pai de família, enfim, então... Muito da raiz da infância é que me tornou essa pessoa hoje que chega em qualquer meio, sou respeitado, respeito a todos. Então essa foi a minha infância, brincando na rua, me divertindo, mas também com responsabilidade dada pelos meus pais. Dizem que a década de 70 e 80 foi a melhor geração que você criou, né? Foi a geração que você criou na rua, jogando, brincando, ralando o joelho. Que hoje está mais difícil, né? É verdade. Mas e como é que foi a infância de São Pedro? Eu nasci em São Pedro, mas eu fiquei muito pouco tempo em São Pedro do Sul. Eu fiquei até os 8 anos, mais ou menos. E depois eu fui transferido para São Borja. Meu pai foi trabalhar lá. São Borja? São Borja. Eu me criei em São Borja. São Borja, eu tenho 2 filhos de São Borja, conheci Dona Jaque e casei em São Borja, quando estava servindo em São Borja. Que legal. Aí eu morei lá por bastante tempo. Eu saí de lá quando eu terminei o 2º grau na época, né? E trabalhei como bancário, trabalhei no comércio também, né?
E aí a necessidade de fazer faculdade. Lá em São Borja, na época, só tinha pedagogia e letras, se não me falha a memória. Né, se não me engano. Era exato. Camp, né? E daí eu não queria, eu queria da área técnica, né? Aí eu optei por vir para Santa Maria também, com o objetivo de estudar, né? Aí eu me formei, ainda bancário, né? Trabalhava no banco à noite e estudava durante o dia, fiz engenharia, depois fiz administração e não concluí a administração, depois fui morar um tempo em Rio Grande, fiquei lá por 3 anos, mas não adianta, o gosto por Santa Maria foi maior, né? E aí eu retornei a Santa Maria, daí onde eu fiz mestrado, comecei a dar aula na UBRA, e trabalhei em algumas construtoras aqui em Santa Maria, até que agora, quase... Não vamos entrar no empreendedorismo ainda, vamos segurar lá. Tá. Porque primeiro eu quero gerar uma polêmica aqui. Eu, em primeiro lugar, na verdade, eu quero dar um presente, essa caneca aí tá com água, viu que só ele recebeu o copo do diário que deu água, mas essa caneca é especial, o copo ele não pode levar, a caneca é um presente. Muito obrigado. Da Estilo Personalizados. Então estilo. Tá aí um presente. E eu vou dar aqui então, já que para não ter briga, né? Eu vou dar o copo para tomar uma cervejinha da Estilo para levar para a terceira sócia que tá escondidinha lá no canto lá. Então deixa esse presente aí. A Estilo Personalizados. Eu até vou mostrar aqui, porque eu tenho mostrado ao pessoal, que eu achei muito legal isso aqui, porque todo mundo gosta de lembrança, né? E no empreendedorismo eu sempre falo. E a Estilo faz esse copinho, ele é tão barato para a gente ter e dar lembrança para os clientes. Claro. E todo mundo gosta de tomar um café, né? Lá na empresa sabe que a gente tem a regra, os clientes pegam o copo descartável, mas o funcionário ou a caneca personalizada deles ou o copo para não gastar e até pelo meio ambiente também, para todo um contexto. Então eu acho que é um bom presentinho da Estilo, fica a dica para quem está nos vendo aí, né? Perfeito. Mas a polêmica é o seguinte, falou que teu pai, quando o caminhoneiro bateu a foto, disse assim, meu filho, tá aqui, o sacrifício que eu fiz eu te dei para os estudos. Tu disse que fez uma faculdade, que não terminou, foi na outra, porque é os estudos. A minha grande polêmica, eu estou lançando agora o Manual do Empreendedor, que inclusive eu criei hoje, o manual, vocês estão lá, vocês vão ver agora dentro do conteúdo, tá entrando muita coisa, vai entrar muita coisa nova, estou finalizando algumas coisas, e o Manual do Empreendedorismo eu criei hoje o 4,90. 4,90. O que significa isso? 4 anos de faculdade de administração que tu vai ter em 90 dias do Manual do Empreendedor. E na verdade eu ainda vou fazer o desafio, vai gerar polêmica, o pessoal vai dizer, como assim não estudar, não formar? E é o que eu estou dizendo, não é não estudar. O que eu criei, o 4,90, é pela minha experiência. Sou formado em administração, sou empreendedor há 20 anos, e os 4 anos que eu tive de faculdade, o que tem no manual, em 90 dias, o cara transforma a visão sobre o negócio, é uma gestão completa. Então, o desafio que eu estou trazendo, e principalmente para quem se forma em administração e para quem não tem oportunidade de se formar e tem um negócio. Então, troca aqueles 4 anos na faculdade por 90 dias para ter o resultado dentro da empresa. O que vocês pensam nisso aí, nessa loucura? Vamos lá. Loucura? Não, eu vejo que, por um lado, isso a gente sempre fala do lado do empreendedor, que sou arquiteto, Dala é engenheiro, a Sara, nossa outra sócia, é arquiteta. Mas a gestão do negócio a gente tem aprendido vivenciando, tomando apanhando de vez em quando, né? Porque independente do curso, muito pouco se vê em gestão. A gente tem algumas aproximações e muito que dá o respaldo são os estágios que a gente frequenta, mas eu vejo com bons olhos essa questão do 4,90, né? Até para que quem for empreender, e não é fácil empreendedor, não é fácil, mas é gostoso, é uma cachaça buena, né? Vejo com bons olhos essa questão aí para um aprendizado. Só que o que eu digo não é que não tem que estudar, pelo contrário. Aí vem outro desafio polêmico. O empreendedor, ele estuda na vida dele mais do que um médico. O empreendedor de sucesso, ele estuda mais na vida que um médico. Eu faço o desafio. Por quê? O médico não se tira totalmente dentro do que ele estuda na medicina, ou que ele faz alguma especialização que tem. Não tem como comparar isso aí, vamos dizer, passar um vestibular, a fazer um curso. Mas durante a vida, para te tornar um empreendedor, tu tem que saber matemática financeira, tu tem que saber sobre marketing, tu tem que estar vendo a atualidade, tu tem que saber sobre o teu produto. No meu caso, eu tive que aprender engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia. Então, tu precisa estar estudando a todo momento e muito mais, né? Várias funções, porque o empreender, principalmente quando tu inicia, tu chuta a cabeceira e faz o gol, né?
Então, isso que eu digo. Eu faço esse desafio. Eu digo que o empreendedor de sucesso, que chegou ao sucesso, ele estudou muito mais que o médico durante a carreira dele, porque ele teve que se especializar em 500 áreas, ler 500 livros e está sempre se atualizando. Não é bolachinha. Tem uma frase que eu sempre uso, que somos eternos aprendizes. Sempre. E o maior exemplo é o Dala. O auge dos seus 30 anos, né? É uma brincadeira já, mas nunca para de estudar. Então, 30 anos de estudo? 33 anos de engenharia. Mas é um ser humano, um coração enorme, mas que está sempre aprendendo. E sempre sendo o exemplo de como fazer essas questões, principalmente tecnológicas. Mas reforço que ser o empreendedor, vejo com bons olhos de novo esse lançamento desse material, Rodrigo, pelo fato de que muitos precisam entender o que é empreender. E muitos tomam tombos, caem, levantam, até, aprendi. Mas mesmo assim, o aprendi até ali, porque no outro dia precisa se aprender. E uma coisa que a gente vai passando tempo, vai aprendendo, é o tamanho da empresa, a questão quando começa a faturar, quando começa a ter muitos funcionários. Cada fase é uma fase, e hoje eu começo a entender o que aqueles empresários, quando eu via lá no início, por que cada atitude, que cada gesto. Eu vinha agora com a Gi ali no carro, rapidinho dizendo para ela, Gi, eu fui chefe de segurança de grandes empresários, né? Foi uma coisa que me inspirou também muito. E eu não entendia, aqueles caras estavam sempre voando a 1000, dirigia o carro, pegava, fazia, tomava multa, porque às vezes dava um pouco de acelerada, mas porque o tempo daquele cara era crucial, o cara está com a mente a milhão, ele está sempre... Então, hoje eu consigo entender. Então, quem quer empreender no caminho tem que entender que para se tornar um empreendedor de sucesso, para ter vários funcionários, vários negócios, tu tem que saber resolver muito problema, tu tem que saber resolver 10 ao mesmo tempo, e não tem outra solução. Não existe mágica daquela coisa que fala na internet, né? Ah, pega, clica aqui, vamos pro mundo da internet, que tu vai faturar 100k em 7 dias, tu vai faturar 1 milhão e não sei... Não tem. Existe. Não existe essa mágica, porque cada vez se torna mais difícil. Pode até no começo ter um cara, 2 que tiveram uns lançamentos rápidos e ganharam dinheiro. Mas hoje a competitividade é grande, todo mundo quer ir para o mundo da internet, todo mundo quer escalonar o seu negócio, né? Mas vamos voltar, vamos lá. Antes de eu entrar aqui, eu vou deixar um presente para vocês aqui. Esse presente eu vou dar para vocês entregar para a sócia, né? Porque ela tá bem no cantinho, tranquila lá. Então, tem um voucher para a clínica da doutora Ana Skin. Tá aqui o voucher, vocês entregar para ela o presente. Será da clínica da doutora Ana Skin. Nossa, até hoje ela estava me ligando, a doutora disse que vai ter a rústica da Ana Skin, que ela vai fazer uma rústica. E aí ela estava me dizendo, Rodrigo, fala lá sobre a rústica, diz o pessoal, divulga. Então, para todos que estão nos ouvindo, vendo, que estão nos assistindo ali também, agora no próprio store, vai ter a rústica da clínica Ana Skin. Então, fique ligado aí para se inscrever, porque diz que correr é saúde, né? O pessoal precisa se movimentar. E bom que está virando moda, né? Que as pessoas estão fazendo na questão de saúde. Eu e o Dala pedalamos bastante. E fica o presente, então, aí para a sócia, a clínica Ana Skin, então será entregue para ela lá. Então tá lá. Vamos fazer aqui, ó. Tem a primeira pergunta. Eu vou fazer uma primeira pergunta de um ouvinte. Alice Bueno. Alice Bueno. Quais as principais vantagens de ter arquitetos e engenheiros trabalhando juntos? Ó, essa aí foi boa. Responde ou eu respondo? Pode iniciar. Quando nós iniciamos a Atitude Arquitetura Sustentável, a gente quis agregar mesmo... Vamos fazer o seguinte, então. Desculpa até atorar. A pergunta eu vou deixar para a sequência. Fala como foi criado o escritório. Tá. Então tá. Vamos lá. Criação do escritório. E aí vamos pegar o gancho da pergunta. O escritório surgiu em 5 de janeiro de 2019. Nós temos 5 anos de estrada, mas o fator foi que nós gostaríamos de juntar os conhecimentos específicos da arquitetura e da engenharia num único local. A expertise de 33 anos de engenharia agregada, mais quase 15 anos como arquiteto, e agora também com a Sara. Em 2019 a gente juntou essas forças, mas vem aquele detalhe. Temos um engenheiro civil. Vou contar porque antes nós éramos poucos, a empresa cresceu em 5 anos. Então, nesse sentido, a primeira vontade era, vamos agregar esses valores de ambas as profissões para trazer soluções novas, produtos novos para o mercado. E aí formatou-se a empresa, criou-se o CNPJ, já com a ideia para quem for investir, né? Precisa contador, contrato social. Tudo isso aí eram novidades que para nós a gente só tinha visto dos
outros, né? Quando chegou a nossa vez, quem vamos contratar, quem vai fazer, enfim, a gestão inicial de como abrir a empresa, vai ser lucro presumido, vai ser MEI, vai ser Simples Nacional, o que tem de imposto por trás disso? Para custo fixo do escritório, o que tem? Então, serve um elenco de... A ideia geralmente é o seguinte, junta os profissionais, vamos fazer desenho, arquitetura, projeto e vamos embora. Só que não se dá conta que por trás disso é um negócio. E foi isso que nós nos demos conta ao caminhar. A empresa começou a caminhar e a gente, precisa disso, precisa daquilo. Porque a gente tinha só a breve noção do que era. Hoje a gente tem um pouquinho mais de chão para dizer que a gente entende um pouquinho mais. Mas o fato, a empresa surgiu para trazer projetos com eficiência energética e sustentabilidade, agregando arquitetura e engenharia num único local. Começou em 2019, hoje nós somos 3 sócios, um engenheiro, 2 arquitetos, mas no escritório nós temos mais uma engenheira civil, a Renata, mais um arquiteto, o Gustavo, mais 3 arquiteta Mariana, 2 arquitetos, 2 estagiários de arquitetura, uma estagiária de edição, produção editorial. Então o escritório cresceu. E o bonito de dizer, Rodrigo, é que a gente começou apresentando projetos para os nossos clientes na telinha do notebook. Hoje nós temos uma sala de reunião para apresentar projetos. Em 5 anos a empresa cresceu. Talvez não seja ainda o escritório, mas para nós tem um valor fantástico porque a gente cresceu. Passamos a pandemia, não fechamos as portas. Tivemos um ano difícil, o ano passado, não fechamos as portas. Então a gente se renova todo dia para trazer o que nós imaginávamos lá no início para hoje. E principalmente trazendo muito o lado humano. A gente brinca que o escritório é um lugar divertido, mas é um divertimento com seriedade. Então a gente entrega projetos de engenharia e de arquitetura num único lugar. O cliente não precisa ir para qualquer outro lugar, porque nós temos todos os produtos, as soluções inclusive, mas que isso é um benefício enorme que a gente percebeu. Para as pessoas leigas entender, vamos lá, para as pessoas leigas entender, antes de nós entrar nessa questão do trabalho junto aí, o escritório, deixa eu só antes de entrar nas pessoas leigas, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já se conheciam ou se conheceram e resolveram abrir o negócio? Qual foi o tempo, qual foi essa dosagem? Eu e o Eus, a gente era professor já na UBRA, né? E eu conheci como aluno, né? Ele foi meu aluno. Aí o que aconteceu? Ele já tinha o escritório formado com outros arquitetos, no caso, né? E depois uns saíram e tal, e ele daí me convidou para mim trabalhar junto, né? Então a gente já se conhecia lá, e eu aceitei de cara, porque no momento eu estava até procurando montar alguma coisa, né? E aí encontrei, já era meu amigo e tal, vamos embora. Então foi o primeiro passo, foi essa junção. Essa junção isso. Aí, né? O Dala colou grau, decolou grau, né? Então, a junção aluno-professor. Exatamente, foi. E o que refletiu com a Sara. A Sara, eu tive a oportunidade de ser professor da Sara também, que também sou professor universitário. E a Sara, aluno-professor. Aluno-professor, que legal. E a Sara foi muito dedicada no escritório, hoje ela é sócia. Ela iniciou como estagiária e hoje ela compreende o negócio. Isso é legal de falar porque as pessoas têm que entender o que acontece. Todo negócio que cresce, para quem é funcionário, é importante entender, e para quem é empresário. O crescimento de uma empresa se dá principalmente em negócios através de pessoas que iniciam, muitos até em estágio ou desenvolvimento dentro de uma empresa, que se tornam sócios no futuro. Muitas vezes existe o sócio e a gente tem que entender qual é o sócio investidor que o coloca dinheiro e qual é o sócio que é o operador, que ele vai entrar na engrenagem da máquina e vai fazer o crescimento da empresa. Hoje me aconteceu outra coisa também, que eu comprei uma franquia para abrir aqui em Santa Maria, mas pelo operacional dela e pelo que deu o ano da eleição, o que veio, então a gente, né, por outras atitudes, mas principalmente pelo operacional. Dona Jaque olhou e disse assim, não, mas se nós tivermos problema, que o grande problema hoje são pessoas, né? A gestão de uma empresa é pessoas, e nós temos uma franquia, um contrato de um shopping, um funcionário não vai, nós vamos ter que cobrir aquilo ali, e não por ser metido, mas a gente já está num ponto hoje que não dá para voltar lá no zero de novo, assim, sem precisar, né? Se eu tiver que reerguer, 2018 a gente se reergueu, voltou do nada, mas
Hoje não tem essa necessidade. Então a gente pensou, mas vai precisar um operacional, não tem quem faça de confiança para isso aqui. Um funcionário não faltar, tem multa no shopping, nós vamos ter que trabalhar num domingo, nós vamos ter que ir lá. E eu acho que não vai valer a pena. A gente voltou atrás, que tinha comprado a franquia, voltou atrás. Hoje, o pessoal que comprou uma outra franquia na área da alimentação chegou e disse assim, Rodrigo, tu tinha franquia tal, o que tu acha de reativar e nós estar juntos e nós sermos os operadores? Porque eles já entenderam, eles fizeram um curso comigo, eles entenderam de sócios operadores. Sim. Por isso que é legal dizer esse caso, sócio operador, que é o que faz circular o crescimento da empresa. Porque as pessoas têm que entender que negócio ele tem uma limitação, tem um valor. Para crescimento do negócio, alavancar, tu precisa de pessoas, ou tu precisa de mais outros braços, e é assim que vai fazer alavancar o teu negócio, né? Mas muito legal. Vamos seguir na história, então. Professor, aluno, os 3 sócios, uma sequência de professor, aluno. Isso. E aí, o negócio começou a crescer, nós entendemos que até tivemos que trocar de escritório de contabilidade para ter uma orientação. Não que o antigo profissional era ruim, não é isso, mas é que começou a tomar uma proporção que aquele profissional já não conseguia mais. E a gente foi percebendo outras questões de impostos, do tipo, o que é o lucro presumido? O que é o Simples Nacional? Então a gente teve orientações porque nós não sabíamos. E vocês são entrega de serviço, né? Então, prestação de serviço. Dependendo de onde está enquadrado, vamos abrir uma MEI. É pouquinho. Não, mas qual é a porcentagem do serviço? Exato. Não, uma microempresa. Mas e o serviço? Valor faturou até tanto, a margem está tanto. Daqui um pouco começa a subir, quando tu te dá conta... Então isso é muito importante. Não, e é fato, de novo, para quem está iniciando o empreender, eu vejo que pode ser muito bom numa certa especificidade. Eu sei fazer o projeto arquitetônico, por exemplo, mas há uma gestão por trás. Tanto que a gente também começou numa única sala, hoje somos 2 salas. O negócio ampliou de fato, e nós somos felizes porque a gente está entendendo um pouco do nosso negócio, um pouco não, a gente entende da arquitetura e da engenharia. Ainda precisamos ser muito auxiliados por outros profissionais da contabilidade, enfim, que nos assessoram muito bem, mas o fato é que a gente percebeu que o cliente buscava aquilo e a gente começou a dar um norte. No início, o nosso carro-chefe foi casas unifamiliares. Nós temos casas em condomínios, enfim. Hoje já é edifício multifamiliar. Então, nós, até setembro desse ano, de janeiro a setembro, nós já temos mais de 50 mil metros quadrados de projeto. Então, isso é uma satisfação para quem começou apresentando uma telinha de notebook numa casa. Então, só quem sabe, quem passou por isso, o gostinho de olhar. E isso que é o legal. Eu falei do Racecast, olhar para trás aquilo que era, hoje como está, e agora uma novidade que está vindo aí, ainda não vou oficializar, que vai se transformar, o Racecast vai virar Fronteiras, mas é tu olhar para trás e ver as empresas, a minha primeira empresa. Eu imagino vocês, eu já passei por isso, tem algumas pessoas que já passaram e outras não. A sensação de tu ver aquilo que tu iniciou lá, que tu apostou e como está crescendo. O crescimento motiva, né? Exatamente. É muito legal. Mas vamos voltar então à pergunta. Iniciou do professor com aluno, depois mais um aluno com professor, os 3 sócios, escritório cresceu, mas conforme a Alice Bueno está dizendo aqui, quais as principais vantagens de ter arquitetos? Até eu quero fazer, Gi, essa pergunta e vou registrar no story ali, para nós valorizar a Alice Bueno, que fez essa pergunta para vocês. Perfeito. Conhecem a Alice Bueno ou não? Não? Então, provavelmente ela está na arquitetura. Provavelmente ela está na arquitetura e ela está com essa dúvida. Então, a pergunta da Alice Bueno, provavelmente seja uma aluna da arquitetura, e ela pergunta isso. Quais as principais vantagens de ter arquitetos e engenheiros trabalhando juntos? Responde para nós. Alice Bueno, se eu não me lembrei do teu nome, me desculpa, tá? Mas é que é tanto aluno. Mas enfim, Alice. Quando nós temos a arquitetura e a engenharia num único local, nós ganhamos tempo. Tempo em que razão? Imaginamos uma casa em que eu tenho um projeto arquitetônico, é a concepção tanto da forma do edifício, quanto vai ter quantos dormitórios, sala, cozinha, essa formatação em planta baixa, corte e fachada. Só que para que nós possamos deixar esse projeto em pé, vai precisar um projeto estrutural, para nós tomarmos banho, projeto hidrossanitário, para nós podermos assistir o Racecast, uma carga de energia, projeto elétrico, então que a gente chama de projetos complementares. Quando um suposto cliente contrata vários profissionais para desenvolver esses projetos, ele vai, primeiro, ele está perdendo o tempo precioso dele indo em vários lugares.
E ao passo que talvez esses profissionais não conversem, apenas vão entregar um resultado final em que, lá no canteiro de obras, poderá se tornar mais caro. E aí sim o cliente vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Pô, passou um cano dentro de uma viga e não podia passar. Eu estou comprometendo o estrutural e afetando o hidrossanitário. Então a vantagem, Alice, de termos o arquiteto e engenheiro, que para todos os projetos nós formatamos ele numa única plataforma no escritório, e a partir dessa plataforma a gente compatibiliza os projetos. Vai ter o arquitetônico, elétrico, estrutural, hidrossanitário, PPCI, enfim, todos. E a gente, antes de mandar para o canteiro de obras, a gente diz, olha aqui, ó, tá tudo funcionando. Isso gera lucro para o cliente pelo fato que ele não vai ter o desperdício. O resíduo da construção civil indo para o lixo, isso inclusive contribui para a sustentabilidade. Então a maior vantagem é essa, Alice, que o cliente encontra tudo num único lugar e todos os projetos saem compatibilizados do escritório, a receita do bolo para ser feita no canteiro de obras. Eu vou fazer uma pergunta que é uma coisa que eu sempre pensei, e eu tenho certeza que as pessoas também têm e pensam. Qual a diferença, ou qual o maior problema que vocês já viram numa obra que não teve nem engenheiro, nem arquiteto? A tua experiência, Dá um exemplo aí, porque muitas pessoas, né, pegam o pedreiro antigo, pedreiro velho, não, vou levantar essa salinha, essa peça aqui, né, é isso aí, vamos embora. Se não tiver um projeto bem elaborado, né, certamente você vai ter patologias na edificação, né? Depois de um tempo começa a ter fissuras na obra, começa a ter infiltrações, né? Então é extremamente importante que se tenha os projetos elaborados antes do início da edificação, para que depois não se tenha surpresa de ter que refazer um trabalho ou até mesmo ter um problema na obra assim que tem que desmanchar. Isso é desperdício, né? Então ter um profissional, um projeto bem elaborado, isso aí facilita muito depois na parte da execução e também não ter problemas futuros, né? E uma questão, Rodrigo e demais ouvintes, é a responsabilidade civil disso aí. Por quê? Não é por nada que existe um documento chamado ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, ou para arquitetura RRT. O fato é que, além das fissuras, pode ser que essa construção seja comprometida e rompa uma estrutura. E pode causar morte de pessoas. Então, isso é... Porque as pessoas têm em mente assim, o que as pessoas pensam? Eu não preciso um arquiteto para fazer o desenho, vou fazer uma casa simples, não preciso, ok, não preciso de arquiteto. Vou fazer um desenho padrão que está sendo feito. Mas eu não preciso do engenheiro também. Não, nós vamos levantar uma parede aqui, o pedreiro já está acostumado com isso. Dentro de todos esses 33 anos da experiência, qual as coisas mais graves que tu viu? Eu acredito que uma que sempre acontece aqui é a questão da umidade, né? Nós temos um grande problema de umidade. Mas qual é o mais grave que tu viu, assim, nessa história, ou algumas histórias aí? Já vi até casa que caiu, né? Por falta de projeto bem elaborado, né? Parte de casa com fissuras, com rachaduras, né? Então isso aí é uma coisa que, se não tem um projeto bem elaborado, é possível que aconteça. Né? Quanto custa um projeto sobre uma obra? Vou construir ali uma casinha Qual a média, por exemplo, hoje uma casa popular, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas constrói uma hoje, casa... Hoje o custo é baseado pelo CUB, o custo unitário básico, que ele dá para casas de interesse social, de baixo padrão normal e alto padrão. Então pode variar ali de 1.500 até quase R$4.000 o metro quadrado. 1.500 é quase 4.000. Isso. 4.000 é alto padrão ou não? É considerado alto padrão. De acordo com o CUB. Então as mais baixas, de acordo com o CUB, hoje em torno de 1.500. 1.500, 1.800. Padrão, uma casa padrão hoje média, vamos dizer assim, mais popular. Quantos metros quadrados em média uma casa? Os apartamentos, eu sei que nós estamos falando em 40 e poucos metros quadrados, né? Eu fico me apavorando, eu apavoro, porque, meu Deus. Mas uma casa padrão, que a gente fez, inclusive uma casa para Santo Ângelo, para Dona Maria, 58 metros quadrados. Então, em 60 metros quadrados já dá para fazer um projeto adequado, com 2 dormitórios, inclusive com uma suíte, que é o que a gente desenvolveu para ela, e que a gente tem a filosofia que a arquitetura é para todos, né? Independente da condição financeira dessa pessoa, a arquitetura é para todos. Quanto custa hoje um projeto base? É baseado em porcentagem, dentro do valor? Ou ele em torno de 3 a 5% do valor do CUB. E isso claro nós estamos falando, fazer o projeto, acompanhamento, ou só fazer o projeto? Só o projeto, mas
Aí que a gente tem um produto chamado Seu Sonho em 30 Dias, em que a gente engloba todos os projetos em um único local a um valor 27% mais barato que a média e entrega em 30 dias. Fala um pouquinho mais do projeto. Esse projeto a gente elaborou pensando também da questão da pressa que o cliente por vezes tem. Então, já que nós temos e a gente consegue desenvolver um projeto em 30 dias, a gente criou um mapa em que o cliente participa, ele começa com um briefing, em que a Sara e a Luísa começam a compreender o que realmente esse cliente busca. A partir desse briefing, a gente precisa das informações urbanísticas, o levantamento topográfico, enfim, do terreno, né, porque é necessário para que nós possamos compreender quem é o terreno, e a partir disso aí um mapa em que a cada ponto o cliente vai sendo chamado para dar o ok em relação à forma e à função da edificação. Só que ao passo que já nasce a forma, planta baixa, digamos assim, como é que é a questão formal do todo, o estrutural já está nascendo, o hidrossanitário já nasceu, o elétrico também, então a gente já começa a compatibilizar desde o lançamento do projeto, por isso que a gente consegue em 30 dias. E um exemplo é uma casa em Silveira Martins que nós fizemos, uma casa que ainda tinha uma pré-existência, uma edificação já existente, e o somatório foi 705 metros em 27 dias. Todos os projetos compatibilizados. Olha aí, para quem gosta do imediatismo, né, tá aí a solução. Deixa eu passar para vocês, então, aproveitar aqui agora, e eu vou dar um presente. Eu quero saber agora, esse presente vai pro careca ou pro cabeludo? Para quem? Qual dos dois? Porque se as pessoas estão nos vendo, ouvindo, aí vão dizer assim, se é o presente da La Máfia, que é meu patrocinador oficial, a pessoa vai dizer, o careca não precisa. Claro que precisa, é a trabalheira que eu tenho. Mas eu vou fazer o seguinte, tá aqui então, presente da La Máfia, corte e barba, totalmente gratuito para vocês lá. A La Máfia, ela fica lá no Vita Center e tem estacionamento gratuito. Tu entra lá, vai cortar, além do bom atendimento, cafezinho, eu gosto do fazer a barba, porque eu quase nem tenho barba também, careca não tenho barba, mas eu finjo fazer a barba, que é só para botar a toalha quente, deitar na cadeira, que é uns minutos que eu consigo esquecer do mundo ali, é um tratamento que é feito ali. Obrigado, La Máfia. Então tá o presente da La Máfia, meu patrocinador oficial para vocês. Muito obrigado. Certo. Voltando ao assunto, nós estamos falando de arquitetura, como é para arquitetos, engenheiros, arquitetos, empreender, ter um negócio? Como é enxergar que o escritório é um empreendimento? Porque muitas pessoas, dentista, outros mais, eu sempre digo, hoje dentista que não tratar o seu consultório como negócio, está fardado ao fracasso. As pessoas que não, profissionais de área que não tratar como um negócio o escritório, não vai para frente. Qual a visão de vocês aí, essa dificuldade? Já falou um pouco, que tem que aprender, mas qual a visão de vocês como profissional e até uma lição para as pessoas que estão se formando agora, ser arquiteto, montou o escritório e tem que tratar como realmente é um negócio? Uma das coisas que a gente pode ir conversando mesmo, Dala, junto, que eu aprendi inclusive com o Dala, é o fato de que o arquiteto ou engenheiro não se forma atrás do balcão, da mesa, do computador. É pé na obra. Primeira coisa. Então, ao estudante de arquitetura e engenharia, estágio, para entender de fato como é que levanta uma parede, como é que faz uma viga, porque assim ele vai ter percepção de quando ele for projetar um pilar, uma viga, ou desenvolver um projeto arquitetônico, eu preciso ter essa sequência, esse processo, Então, e isso encaixa com o que eu tenho muitos engenheiros que passaram por mim e não sabem mexer numa tomada. Engenheiros eletricistas que não sabem mexer numa tomada. E eu acho que isso é em inúmeras áreas, Porque hoje nem fazem mais estágio, Acho que estágio... E aí vem as culpas dos pais também. Meu filho, para que tu vai estar se judiando lá em estágio, trabalhando de escravo? Não faz isso. E aí por isso que nós temos hoje profissional se formando 80% desempregado. Ou numa CLT, num cargo comum. E não estou desfazendo aqui do CLT, mas estou dizendo que o cara se formou para ser um engenheiro e trabalhando em qualquer outra função porque não consegue emprego. Porque não soube ser e bate com o que vocês estão falando. É importante o estágio, assim, eu, por exemplo, quando comecei a faculdade, tinha bastante teoria e eu sentia falta, assim, da prática,
E aí tinha uma edificação perto da minha casa lá, e eu fui lá e me ofereci, né? Me ofereci para trabalhar lá. E foi muito interessante que o mestre de obra chegou e disse: não pensa que tu vai ficar aqui olhando, tu vai trabalhar. E me colocou a dobrar ferros. E ele achou talvez que eu fosse desistir, né? Eu cheguei lá e dobrei estribo lá um dia inteiro, né? Fiz calo na mão e tudo, né? Mas eu persisti ali. E acompanhei praticamente quase toda a obra. Então, todos os problemas que aconteciam na obra, ele me chamava: aconteceu isso aqui, nós vamos ter que resolver dessa forma ou dessa forma. Isso é extremamente importante, porque um profissional que chega na obra, assim, o primeiro problema que tem, principalmente na engenharia, né? Primeiro problema, e agora o que eu faço? E não adianta tudo negócio, tudo que tu quer saber, dominar, tu precisa passar por aquilo ali. Exato. Eu falo gestão de pessoas, né? Como que tu vai comandar as pessoas se tu não sabe a situação? Eu tenho equipe que vai a campo, que pega sol, que pega chuva. Eu tenho que saber quais as situações, entender, interpretar o tempo, saber o limite das pessoas. E esse questionamento que tu fez no início, além de ir para o canteiro de obras, eu percebo que quando o estágio ainda vai te proporcionar a experiência de... será que o urbanismo, no caso, falando de arquitetura e urbanismo, será que eu gosto do projeto de interiores? Será que eu gosto da parte estrutural? Para que a pessoa, o estudante, também sinta, eu prefiro mais essa área. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, em relação ao empreender no nosso escritório, a gente percebeu que o uso da tecnologia seria um diferencial para nós. Primeiro, largando do ponto de vista da sustentabilidade e eficiência energética. Mas como que a gente poderia trazer isso? Então, a gente trouxe tecnologia para dentro do escritório, para a gente poder pegar um norte que a gente viu que nem todos tinham. Então, esse é o nosso diferencial. Inclusive, a gente falou que o maior problema de Santa Maria, e fato pela zona bioclimática que a gente se encontra, é a umidade. Então, agora a gente, faz 2 semanas que a gente fechou uma parceria com uma empresa de Santa Catarina chamada Ultraprotec, porque também a atitude visa buscar tecnologia, inclusive nos produtos. Mas mais que um produto, a gente está trazendo para Santa Maria e região uma solução em infiltrações e umidade com nanotecnologia. Mês que vem a gente está fazendo indo fazer um treinamento em Criciúma para trazer essa solução para umidade e impermeabilizações para Santa Maria. Mas trabalhar no preventivo. Depois que a coisa está feita, tem solução? Tem, mas é mais caro. Se a gente trabalha no preventivo, como um projeto bem feito, né, e isso beneficia lá no final o cliente. Então, a gente norteou, enquanto empreendedor, a tecnologia, plataforma BIM, Revit, enfim, para que a gente possa trazer solução em 30 dias e agora mais essa solução de nanotecnologia para a umidade. Quando foi a coisa que instalou para vocês assim? Isso aqui é um negócio, nós vamos ter que se profissionalizar. Acho que no início o Dalla sempre falava, acho que o rumo é a tecnologia, né, Dalla? A tecnologia. Porque o Dalla foi um dos primeiros instrutores de AutoCAD de Santa Maria. Um dos primeiros, não, o primeiro. Talvez tenha sido o primeiro, né? Quando consegui um programa e comecei a estudar, né? Quando não tinha bibliografia nenhuma. Isso foi lá em 90, aproximadamente, acho que foi em 1990. E aí eu estudei e depois acabei sendo professor de AutoCAD, né? Então eu tenho centenas de pessoas que aprenderam AutoCAD comigo, né? Mas porque a tecnologia tu tem que estar na frente em termos de tecnologia, tu não pode sair atrás do que já existe, daí tu vai ser uma mais. Pensando na frente. Tu tem que estar pensando na frente, a gente tem que estar evoluindo e vendo o que tem de novidade. Por isso que tu falou ali é extremamente correto, né? A gente tem que estar sempre estudando, né? Todo dia surge uma tecnologia nova e tu tem que estar inovando. E falando inovando, que na verdade não é inovando, mas tem o que as pessoas mais gostam, eu acho que isso aqui é vocês conhecer eles e conversar é muito bom. Brago Churrasco. Eles são uma fabricante aqui em Santa Maria de parrijas, de resolver a situação de, o cara fez lá um pequenininho, o tamanho, o espaço que ele tem para a churrasqueira dele é pequenininho, eles fazem a parrija personalizada, é muito legal. Eu até convido o pessoal a olhar na internet, o Instagram deles, vai se apaixonar pelas parrijas que eles montam. Voucher Brago. Então legal até para vocês uma parceria, conversar, porque muitas soluções para entregar para o cliente. Perfeito. É muito legal o produto deles. O Instagram deles já deixa a gente louco já com as parrijas que tem ali, muito legal. Então legal. Brago, que é o nosso grande parceiro aí.
deixo a dica para vocês. Acho que vamos dar um prêmio pro homem já. Ele foi o primeiro da utilização da tecnologia. Vou dar um presente e um prêmio, então, para sair. Um voucher para ir lá na Taverna, né? Beleza. E também tem um voucher de estudo na Musearte. Se quiser tocar, nunca é tarde para tocar. Só quiser aí, a Musearte, ela tem é muito legal lá o Henrique, eles têm uma maneira de fazer as pessoas que gostam, né, principalmente da idade, a maneira que eles treinam, que eles passam, eles têm um e-book, eles têm um complemento, é uma escola de 40, 50 anos, então muito legal. E o Taverna, né, que também é do Henrique, lá virou empreendedor, o Henrique agora empreendedor nato. Eu convido vocês para ir comer lá o pudim Taverna. Então tá presente aí, o prêmio para ir lá no Taverna. Muito obrigado. Para quem não conhece Taverna, passa em frente ao Marista, sempre digo, portão do Marista, dobra à esquerda, ali na rua, ali tem até estacionamento. Então tá aí o presente para ir lá. Muito obrigado. Taverna. Mas não deixa aí, tem que ir lá. Se não for entregue, eu vou daí. Eu vou lá. Pode chegar. Vale a pena. Não, pode chegar. Vale muito a pena. Não vou perder essa oportunidade. Como é que é a questão de sócio aí? Até tinha uma pergunta ali com os 3 sócios. Como é que é a questão de férias aí o pessoal faz, hein? Essa é uma incógnita, porque a gente já fez alguns testes no escritório em que a engrenagem não pode parar. Como é que fica as férias? Isso aí. Só que a gente percebia que saía outro, vou usar o termo, tapava furo, né? E não dá. Então, esse ano... Vamos fazer férias coletivas, saímos todos nós e a empresa vai... É isso mesmo. Porque a gente percebeu ao longo é muito mais produtivo, muito mais aproveitável. Com certeza. Porque se um só sai, vai ficar com a cabeça pensando no escritório. Exatamente. E a gente percebeu que o mês de janeiro realmente para nós é uma baixa produtividade. Então a gente tem como, porque a gente já percebeu nesses 4 primeiros anos. Se nós pegarmos esse final de ano, até uma dica para as empresas aí, eu vou dar férias coletivas, o pensamento é esse. Porque assim a equipe consegue desligar da empresa. Exato. E nós vamos ter o Natal no meio da semana e o final do ano no meio da semana. Então quase que a produção vai ser zero naquelas 2 semanas. Então a gente resolveu realmente que esse ano, 23 de dezembro, coletivo vai ser todo mundo e volta de exato aí. Porque a gente não adianta ficar um só, não adianta. Então, para o bem-estar de todos e para que todos voltem descansados, renovados, é a melhor porque situação. Tem que fechar a porta mesmo. Eu lembro que eu tive 20 anos que eu não descansava, porque eu tinha uma empresa de segurança 24 horas. Então, nunca consegui descansar. E o ano passado nós não conseguimos fazer a questão da férias coletiva, mas o ano retrasado, sim. A gente fez as férias coletivas e foi a melhor de tudo. Eu tinha vendido a minha empresa de segurança, fizemos uma férias coletiva na parceria e eu consegui realmente desligar. Eu fiquei em casa, eu não quis viajar, porque era uma loucura, eu já tinha passado Réveillon em praia. Eu passei um Réveillon que era o meu sonho, eu tenho uma lista de fazer coisas na vida, que foi em Nova York, passar um Réveillon também. Aí eu disse, não, próximo Réveillon é em casa, além de eu não gastar, é muito bom porque eu não incomodo, não tem supermercado lotado, não tem aquela gente praia, então foi terrível. Fiquei em casa, desfrutei a minha casa, foi o melhor, acho que o melhor final de ano Réveillon que eu tive na minha vida. Esse ano eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou viajar no Réveillon, mas eu estou sempre viajando. Então eu vou deixar um presente para vocês aqui e uma indicação da Barão Tour. Que agora eu fui para Cancún fazer minhas férias. Foi a Barão Tour que pagou toda a minha viagem, né? Para lá. Então, um presente que tem um voucher simbólico para vocês em dinheiro também para passagem. Mas o mais importante é que eles planejam, e principalmente se vai viajar para o exterior, é dor de cabeça, ou eles resolvem a vida direto. E a melhor coisa, né? Tu tá lá, tem que fazer confirmação do voo, tem que ver os detalhes. Só manda ali no WhatsApp, eles já mandam tudo prontinho, só vou para o aeroporto e faz a viagem. Então tá aí um presente da Barão Tour para vocês, um voucher. Obrigado, Barão Tour. Eu deixei, né, tem 3 últimos presentes aqui mais separados, mas primeiro eu vou fazer a última pergunta que vem daqui do pessoal. Como vocês constroem uma cultura colaborativa dentro da equipe, assim, na questão da arquitetura, como é que é? Eu percebi durante esse período na empresa em que é um ambiente saudável. Primeiro, existe a cobrança, mas a cobrança saudável. Eu vejo que um líder, ele não precisa estar xingando todos. Não, a gente nunca exagerou o tom de voz no escritório com ninguém. E é por isso que eu tenho certeza que se eu precisar dos meus para ficarem até as 10 da noite em algum dia para fazer projetos, eles vão ficar. Então, essa cultura do fazer, abraçar, vestir a camisa, ela é muito alta. E eu acredito no meu pessoal, porque eu sempre valorizei o lado humano. E a gente tem
esse lado coração, que às vezes pro empreendedor tem que ser um pouco mais tubarão, né? Ser todo coração, mas tem que ser justo. Justo. Isso aí. E sabe o que eu faço sempre uma pergunta para as pessoas nas minhas palestras e os cursos? Qual é o maior ativo que tu tem dentro da tua empresa? As minhas pessoas, os meus. E se eu te disser que não? Sabe por que não? Todo mundo fica surpreso, né? E no pensamento da cabeça assim, tu resolve tudo sozinho. Mas não, para mim não é as pessoas, é o propósito. Porque pessoas vão te trair, vão te ajudar, vão ficar infelizes, vão ficar felizes, vão ter inveja, não vai ter inveja. Agora o propósito alinhado, o meu de ganhar dinheiro, dos meus funcionários ganhar dinheiro e ao mesmo tempo nós saber o que tem que fazer para todos nós ganhar e ter um ambiente saudável, é o nosso propósito. Se nós tiver o propósito alinhado, ninguém segura a empresa, ninguém segura o crescimento. Talvez a palavra não veio, mas eu tenho certeza que a gente tem esse propósito lá, porque todos agarram o que precisa. Mas eu gosto de fazer isso aí só porque é para instigar mesmo, para as pessoas pensar. Porque é que nem eu falo, a Gi está sentada aqui do nosso lado acompanhando. A Gi tem um propósito de crescimento profissional dela, que nem eu falo para ela. Gi, tu vai estar trabalhando comigo porque eu quero crescer e tu quer crescer. E quando chegar um limitador que talvez, não dá mais. Eu já tive a Júlia aqui comigo, tenho uma saudade da Júlia, trabalhou muito mais tempo, trabalhou anos comigo aqui. Chegou um momento que ela tinha um propósito dela um pouco diferente, e ela chegou, Rodrigo, eu vou seguir meu caminho, e eu, não, tá, beleza, já enjoei de ti também, sabe? Mas a gente está em comunicação direto. Hoje está a Gi comigo, e quando você trabalha principalmente direto, é uma coisa que não é fácil, né? Que nem eu falo pra Gi, aguenta, porque os outros errar é até mais fácil, porque às vezes eu não vejo, mas se tu errar, eu vou estar em cima, eu vou ter que cobrar. Então tem a situação, mas nós temos um propósito. Só que as coisas têm que ser com respeito, que eu sempre digo, não tem outra. A frase é, trata as pessoas como gostaria de ser tratado. Perfeito. Esse é o diferencial. Então por isso que eu digo que é o propósito. Perfeito. Se todo mundo está alinhado no mesmo propósito, ninguém segura uma empresa. Com certeza. Vou dar um presente para vocês, então nós temos 3 últimos. O primeiro vai ser uma erva mate. Lá na parceria nós temos a erva mate putinguense. Tá famosa essa erva. Sabe que isso é uma ervateira familiar. Já tem supermercado mais querendo fazer como, não pude negociar porque não tem quantidades, porque há um limite de produção. Ela não muda nunca. É uma erva que eu só vou dizer assim, quem pegar ela e levar e fizer um mate, vai virar cliente. Vai toda hora na parceria vai querer pegar essa erva aí. Erva mate putinguense. Tá o presente para vocês aí. Então, mate todo dia da manhã é o meu café da manhã, é o mate. E sabe, tem pessoas que me dizem assim, eu tô com um problema, troco de erva. Pega ela. Eu duvido que tu troque. Vou matear com ela. Eu matei às 7 da manhã com ela e nós terminamos o dia, quando chega em casa, mateando ainda e ela tá verdinha espumosa. Beleza. É diferenciado. Bueno, então. Se não gostar, me devolve, depois eu dou o dinheiro. Não, foi presente? Então tem que gostar. Depois aqui eu tenho um presente, sushi. Quem gosta de sushi? Sim. Brincadeira, o gaúcho não come, come sim. Pode me dar tempo. Se você quiser dar pra mim que eu vou lá. Sim. Então, a Shinsen tá aqui, um presente para vocês, um voucher para compra de sushi. Sugiro vocês pedir para eles lá, já comendo sushi no copo. Não. Nunca? Não. Lá tem sushi no copo e aí vocês têm que pedir. Só não esqueça de pedir quando pegar, para pedir o tarê caseiro deles. Aí tu bota no sushi do copo, é muito bom. Bueno. Pessoal invejoso fica me olhando toda. Hoje é meu dia de sushi. Hoje eles vão mandar o patrocinador para casa. Hoje eu vou postar um sushi que tá comendo. Aí a Gi tem muita inveja minha também. Fica, Rodrigo, tu vai engordar um pouquinho, manda para mim. Digo, não mando, só para mim. E o último presente, e nós encerrarmos aqui com vocês, deixando a palavra de vocês. Eu acho que vocês devem fazer um sorteio, ou não sei, fica para vocês. É um almoço no Arrivo 78 para casal. Opa! No sábado, para vocês irem lá. Um almoço totalmente gratuito. Para casal, né? Um almoço pro casal. Então tá aqui no Arrivo 78. Já conheci o Arrivo? Já. Então tá aqui. Arrivo 78 para vocês. Agora vai ser uma briga feia. Aí eu não quero nem que seja. Pode ser no programa discussão, porque isso dá ibope. Pode discutir aqui no programa. Mas eu queria agora que deixassem para nós, então, a mensagem de vocês. Qual a mensagem para encerrar o nosso programa aqui? É a mensagem que nós vamos botar no ar, que vai levar. E se vocês fizerem o que nós ensinamos você, como fazer marketing com um dinheirinho, uma injeçãozinha ali, tu pode ver que 30 mil pessoas vão assistir esse teu vídeo aí. Então a mensagem está contigo, vai lá. Se é do teu espírito empreender, não tenha medo. Já dizia Guimarães Rosa. Coragem. Ame o que faça, faça muito bem. Entregue com o coração e seja humano. Tenha atitude. Muito bom. Encerramos muito bem o programa hoje, então. Agradeço a
todos, agradeço vocês estarem aqui no estúdio com você que está o convite. Agradeço a todos que nos ouviram, nos assistiram e encerro o programa com a velha frase: fiquem com Deus. Muito obrigado.